são marcas de um passado triste que vivi. Onde ele estava? Isolado entre 10 leprosos eu sofri, desesperado, abandonado, era eu ali, à beira da morte, caminho sem sorte. Aqui carregado de problemas, esqueça, deixa de lado tudo isso aí, se ligue aos céus e peça a bênção de Deus sobre a tua vida, porque Ele está aqui e vai te abençoar. Amém? Ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai, estaremos ouvindo agora a tua palavra, Senhor. Usa o teu servo poderosamente em tuas mãos, como sempre o Senhor tem usado. O Senhor vai falar conosco nesta noite, Deus, de forma toda especial, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus com o pastor Joel Mota. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aproveitando que vocês já estão de pés, eu convido para que abram comigo a palavra do Senhor, o livro santo em Apocalipse, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de dizer que estou grato a Deus, satisfeito e alegre por estar aqui com os irmãos, revendo pastor Jairo, irmã Suzete e a sua irmã que fiquei conhecendo hoje, né? Juntamente com seu filho, pois é a irmã do pastor Jairo, irmã do pastor Jairo, que a princípio eu achava que era irmã da irmã Suzete. Aí quando eu vi a diferença de cor, parecia o café com leite, né? Aí eu disse, é muito diferente. Aí o Jairo disse, não, ela é minha irmã. Aí graças a Deus, eu tenho duas filhas assim também, por isso que eu imaginei que fossem irmãs. É a Joelma, que é loirinha, e a Samara, que é morena, né? Graças a Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui. Deveria estar aqui em uma outra oportunidade, em um outro dia. Ainda formamos a viagem, irmã Suzete, mas não foi esta a vontade de Deus. Era para estar mesmo hoje aqui com os irmãos. E pelos médicos eu deveria estar em casa e já dormindo uma hora dessa, porque mandaram que eu suspendesse todas as atividades e dormisse antes das 10 horas da noite. 10 horas da noite já dormindo, por um período de tratamento aí de 30 dias. Mas eu senti desejo de estar aqui com os irmãos, e aqui estamos, e eu vou pregar e vou dormir bem mais tarde do que isso, para a glória de Deus, porque quem manda no assunto é Jeová. Lá em Isaías 43:13 ele disse, porque antes que houvesse dia eu sou, e não há quem faça escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, já está aberta comigo para ganharmos tempo. Eu queria pregar uma outra mensagem, mas o Senhor me colocou no coração esta mensagem. Gostaria de falar de flores e de amores. Bem, louvado seja o nome do Senhor. Tudo acontece na ilha chamada Pátimos. Diga comigo, ilha de Pátimos. Então, vamos lá. Vi o cordeiro, Apocalipse 6, 1 em diante. Vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se voz de trovão, vem. E olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada.
Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. E olhei e vi um cavalo preto, seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi uma voz do 4º ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Amém. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Parece algo sinistro, parece algo macabro, parece uma cena de terror. João está na ilha de Patmos por causa do Evangelho. O Evangelho tem incomodado muita gente no planeta Terra. Há pessoas que não suportam os evangélicos, porque odeiam o Evangelho. Jesus, lá em Mateus 24, nos deixou bem claro que nós seríamos odiados de todos por causa dele, por causa do seu nome. Os discípulos caíram no agrado do povo, mas isso não durou muito tempo. E logo começou a perseguição, o morticínio. E todos os discípulos, com exceção de João, foram martirizados. César começou a perseguição, Herodes por outro lado, as religiões, o Estado, os poderosos começaram a perseguir a igreja do Senhor, recém-fundada na terra. E agora João esconde-se em uma caverna, porque ele fora levado a uma ilha chamada Patmos, que está até hoje no centro do mar Egeu. E agora está João já com os seus cabelos brancos, em uma idade onde ele já precisa de cuidados especiais, mas ele está ali para morrer, ou pelas feras, ou pelos homens terríveis, assassinos mortais que ali habitavam, ou quem sabe de uma depressão crônica e aguda em decorrência daquele ambiente que não lhe era próprio, ou talvez por uma morte iminente por ter já a sua idade avançada. Mas estava ele no dia do Senhor naquela ilha, e de repente ele ouviu um barulho atrás de si como vozes de muitas águas. E ele disse: então virei-me para ver o que era. E quando eu virei-me, estava ele lá. E os seus cabelos eram alvos como a lã, como a neve. Os seus pés polidos como o latão reluzente, refinado 7 vezes em fornalha. E ele estava vestido de vestes de linho, puros e branco, que fala de realeza. E ele tinha na sua cintura, cingindo os seus lombos, um cinturão de ouro. Os seus olhos eram como chama de fogo, e da sua boca saía uma espada aguda e de 2 gumes. E quando eu ouvi, eu prostrei-me aos seus pés, e ali o Senhor Jesus começa a revelar-se ao seu servo João. No capítulo 1, ele aparece a João. João contempla-lhe a glória, o poder e a majestade. Logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo começa a ditar 7 cartas para que sejam enviadas aos 7 pastores da Ásia. E João, após escrever essas cartas,
Então ele ouve uma voz do céu que diz: João, sobe cá. E João sobe. Quando João entra no páramo celeste, João vê algo que lhe tira o fôlego, algo que lhe deixa pasmo e pasmado. João agora fica boquiaberto, porque a cena é horrenda, a cena é difícil de se contemplar. Ele vê um trono imponente, um trono poderoso, e sobre aquele trono está sentado o Senhor forte e poderoso dos exércitos, aquele que está com os seus olhos inclinados para este lugar e a sua mão estendida para abençoar nesta noite. Só quem acredita nisto, levante a mão e glorifique-lhe o nome. Ele, o Jeová Rafá, o Deus provedor, o Jeová Jiré, aquele que cura, aquele que vai me sustentar até o fim da jornada, que eu comecei com 4 anos de idade e aos 65 ainda não tenho vontade de parar, porque sei que não há coisa melhor do que falar do Deus que criou os céus e a terra, aquele que mora no meu DNA, aquele que mora no seu coração. E este ser poderoso, terribilíssimo, ele tem em sua mão um livro, e o livro está fechado. É um rolo, é um pergaminho, e ele está selado com 7 selos. Naquele livro estava a história da humanidade. Todo o decurso e o desenrolar da história está naquele livro. A história precisa seguir, fatos precisam acontecer, mas para que a história prossiga e os fatos aconteçam, 7 selos precisam ser quebrados. Parece que eu vejo o pastor Jairo, meu amigo de tantos anos na obra do Senhor. Parece que eu vejo o universo inteiro voltado para aquele cenário. Há uma expectativa muito grande ali, porque todo o universo espera o desenrolar da sua história e os fatos que haverão de se suceder. Arcanjos, querubins, serafins, anjos estão ocupando aquele lugar, todos cabisbaixo, trêmulos, apreensivos e preocupados, porque os fatos precisam acontecer, a história precisa andar. O universo todo está parado. E quando João percebe que aquele fato é muito sério, aquele episódio é ímpar na história do universo, João começa a chorar. Ele despenca em choro. Ele não resiste à cena, porque o selo ou os selos do rolo precisam ser quebrados. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu meditei nesta palavra para entregar hoje aos irmãos, é que o Criador que estava com o rolo, ele não estava esperando alguém belo, formoso, bonito ou simpático, a quem ele se agradasse e voluntariamente entregasse esse rolo na sua mão. Para quebrar esses selos precisaria ser alguém
que tivesse o poder, o domínio, a majestade e a soberania conquistada pelo seu próprio mérito, para chegar na mão do Todo-Poderoso e tomar da sua mão o livro com os 7 selos. Jesus havia pago com seu próprio sangue este direito. Ele tinha agora este direito legal, porque com seu sangue, como Deus vai operar nesta noite? Eu sei que Ele vai operar. E lá Ele já tinha levado todas as nossas enfermidades. Isaías disse que até o pecado que pesava na nossa conta, as nossas enfermidades, iniquidades, tudo Ele tomou sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Quando Ele ressuscitou ao 3º dia, Ele disse: eis que agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E João agora está olhando, está parado, está perplexo, está atônito e está chorando muito. Mas na hora dos nossos choros sempre tem alguém que nos consola. Se levantou um dos 24 anciãos, que representam as primícias de entre os mortos, um daqueles que ressuscitaram lá em Jerusalém, quando o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e Jesus, agonizando, entregou seu espírito e disse: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diz a Bíblia que então as pedras se fenderam, o sol escureceu, porque ali estava morrendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pelo nosso pecado, e túmulos foram abertos, e santos que dormiam ressuscitaram. Também fala dos 24 Espíritos da sabedoria de Deus. Um foi lá com João, parece que eu vejo ele colocando a mão no ombro de João, dizendo: João, não chores, eis aí, aleluia, o leão da tribo de Judá. Ele venceu a morte, para que com seu sangue possa tomar o livro e desatar os 7 selos. Ninguém conseguia nem olhar para o trono, ninguém conseguia nem olhar para o livro. João levanta a sua visão e olha e vê um trono, e nesse trono está um cordeiro, como que havia morto. Esse que, como havia sido morto, diz que a morte era recente, havia sido morto há pouco tempo, ainda tinha marcas da morte, mas estava vivo e reina para todos sempre. Levante a mão e adore o seu nome, porque Ele está aqui conosco. Glória a Deus, aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem junto a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos,
Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Um dia nós veremos, irmão, esse Jesus maravilhoso, aleluia, face a face, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus.